Aproveitando que você está sobre os seus pés, pega a sua Bíblia, abra no livro dos Salmos, do número 37. O verso vai ser de número 4. Bom dia também você que está em casa. Que a paz que excede todo entendimento humano adentre a sua casa e transforme de uma forma especial, em nome de Jesus. Ficaremos somente neste verso. Depois a gente pode, talvez, vamos ver como é que vai ficar. O verso 4 diz assim: agrada-te-se do Senhor, agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu. Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Este salmo é maravilhoso. Este verso, então, é tremendo. Mas vamos falar a verdade. Parece que às vezes ele na nossa vida não se torna uma realidade. Ou é a impressão que eu tenho só? Agrada-te do Senhor. Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não é uma oração. Esse salmo é um poema que foi cantado em forma de canção. Davi escreveu esse salmo já na sua velhice. Nesses 40 versos que existem nesse salmo, ele inicia fazendo um questionamento. Até se você olhar o primeiro verso, vamos lá para o primeiro verso. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Olha o verso 2: pois breve eles secarão como erva, e murcharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimente-se da. Então, para nós entendermos esse salmo no verso 4, precisamos compreender o seu início. O seu início, ele começa a questionando, e você vai ver no discorrer que ele faz até uma comparação. Porque quando nós olhamos para o mundo e vemos outras pessoas se dando melhor que a gente, ou progredindo, ou conquistando, isso nos deixa feliz? Sim ou não, irmãos? Não precisa responder para mim, mas para você. Quem não já se sentiu frustrado, de repente, de almejar e não conseguiu o que almejou? E aí você vê uma pessoa que não teme ao Senhor, você vê uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, e você vê essa pessoa alcançando aquilo. O salmista, quando ele traz aqui, esse é um salmo que Davi escreveu na sua velhice. Então você vê um homem que não é somente um homem segundo o coração de Deus escrevendo esse salmo. É um homem, acho que segundo o coração de Deus, mas não era mais aquele menino que tinha acabado de vencer o gigante. Também não era mais aquele homem que acabou cometendo o erro de querer e desejar e ter a mulher de que não pertencia. Você vê aqui um Davi já velho, um Davi já experiente, um Davi que já passou frustração, angústia de ver o seu próprio filho se levantar contra ele. De dentro da casa onde esperava um consolo, ele viu se levantando um adversário. Que frustração maior é você olhar na sua família e não conseguir ter uma empatia? Davi foi esse homem. Foi esse homem que conquistou muitas batalhas. É o rei que é considerado um dos maiores reis, mas que perdeu a batalha dentro de casa. É um rei que viveu altos e baixos, mas não se corrompeu. Porque quando ele compreendia, ele falou: Senhor, tira tudo, mas não tire a sua presença. Porque esse homem, com o passar da vida, ele foi aprendendo, e a nossa vida é assim. Por isso que a vereda do justo, ele é igual à luz da aurora. Ele nasce e vai crescendo até ser dia perfeito. Quantas vezes nós, principalmente nesse momento frio, às vezes nós acordamos, tem nuvem, você não consegue enxergar o sol, e você fala: não vai sair, a previsão é de frio. Só que meio as nuvens ele acaba saindo, aquece. Pastor, mas aquece se você está exposto a ele, mas se você estiver escondido dele, você não é. Então, desculpem, aqui ele fala:
E se nós precisamos nos alimentar da verdade. Então mesmo que eu não sinta o calor, ele está lá. Aqui está um pouco frio, sim ou não? Mas não deixa de existir. Agora, se eu ficar exposto a ele, eu vou receber tudo aquilo que ele tem. Então quando ele fala isso, ele começa a explicar e nos leva a ter uma análise. E aí é uma análise que pode ser um pouco mais profunda, porque se você vai na origem das palavras, você vai ver a lição que o salmista ele quer nos passar. Quando ele fala assim, como é que fala? Se satisfaz e fala assim, cuide-se para se moldar, não ao seu próprio prazer. Porque ele fala assim, para nós entendemos, não parece difícil. Vai o 4, deixa o 4 agora, por favor. Verso 4. Não parece contraditório? Para nossa lógica, qual é a melhor maneira de se expressar? Eu posso colocar a minha? Fala assim, o Senhor realiza os desejos do meu coração, por isso eu me agrado dele. Não é uma lógica mais correta? Fala a verdade, irmão. Só que aqui ele ensina para você se agradar. E se agradar no Senhor é saber que você tem vitórias, certezas delas, mas também você vai saber que você vai padecer derrotas. Se agradar do Senhor é saber que mesmo no vale, quando você estiver rodeado de sombra e de morte, se agradar do Senhor é você não temer mal algum. Por mais que todo mundo falar, já era, acabou, não tem chance. Mas se agradar do Senhor é mesmo estando numa cova, saber que Deus vai operar um milagre. Se agradar do Senhor é mesmo ter uma condenação. Aquece 7 vezes, porque vai morrer se não adorar. Eu não adoro qualquer Deus, eu só me prostro diante de um Deus. Esses meninos que eram jovens, eles ousaram agradar ao Senhor, mesmo que estava sendo desagradável para eles. Você acha que seria agradável adentrar numa fornalha aquecida? Será que seria agradável sentir a pele queimando? Mas eles não se preocuparam com qualquer coisa, mas eles simplesmente agradaram ao Senhor. O que eles falaram? Olha, não te importa, nem pergunte para nós. Porque se o Senhor nos livrar, Ele é Deus. E se não livrar, Ele continua sendo Deus. Porque eu amo a Ele não pelo que Ele pode fazer por mim, mas por quem Ele é. E Ele é um Deus que excede o meu entendimento. É loucura aqueles rapazes fizeram, mas eles viveram o sobrenatural. Porque quando você agrada o Senhor de todo o seu coração, você vai ver que os desejos do seu coração, de acordo com o coração dele, você vê os desejos do seu coração acontecendo. Eles não expressaram, mas será que não teria o desejo de ouvir alguma coisa? Eles não conseguiam imaginar que Jesus poderia se manifestar ali como a terceira pessoa, né? A quarta pessoa naquele ambiente tão assim é conosco, se nós entendemos e compreendemos esse agradar do Senhor. A estrutura teológica é como se fosse uma engrenagem, só que para nós essa engrenagem fica mais fácil o contrário, como eu me expressei. O Senhor realiza os meus desejos e assim eu me agrado dele. Não é assim? Quando você se agrada de alguém, o que te leva a você se agradar de uma pessoa? Quando aquela pessoa atinge uns objetivos que você tem por determinar. Eu cheguei na empresa, fui apresentado e alguns falaram, olha, aquela pessoa ali é muito 10. Só que você de imediato não sentiu nada. Só que com o passar do tempo, você vai ver que ela foi preenchendo alguns requisitos que para você é importante. Ela não agradou os seus requisitos, aí fica fácil você se agradar dela, porque ela atingiu os seus requisitos. Agora, aqui, agradar do Senhor é independente se vai atingir os seus requisitos, mas é você amá-lo pelo que Ele é. O resultado, o que é? Não é desejos egoístas, é um desejo que não é mais o meu. Como assim não é mais o meu? É uma loucura conseguir compreender isso se nós não conseguimos mergulhar neste salmo da maneira como o salmista ele escreve. Este salmo, ele é um salmo acróstico.
que é acróstico? É como você pegar o seu nome e em cada letra do seu nome você escrever uma palavra. Então esse salmo aqui, em todos os versos ímpares dele, você vai ver uma palavra do alfabeto hebraico, expressando o que? Davi, ao escrever, está falando assim: Deus, ele é completo. E na completude dele, eu descrevo nesses 40 versos. Só que dentre esses versos, nós temos este, que nos questionam e nos faz pensar como que é se agradar. Se eu não tenho os desejos do meu coração sendo realizados, então eu não estou agradando ao Senhor. Se eu for perguntar aqui, como estão os seus desejos? Estão sendo alcançados? Não, então será que eu não estou agradando ao Senhor? Porque se o verso fala, agrade-se no Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E por que isso não está acontecendo? Não, então peraí, então eu estou errado em alguma coisa. Será que é isso mesmo? Este salmo, o tema principal dele é a sabedoria e a confiança em Deus diante das injustiças e das prosperidades dos maus. Será que cabe bem para esse tempo? Quando o pastor ele falou, eu nem tinha imaginado pensar com relação à Copa, mas quando ele começou a colocar essa situação, me veio essa outra que nós vivenciamos. E você vê que grandes realidades diferentes. Então por isso que você precisa entender quem é você e quem são os seus, a ponto de que, por mais que os outros possam falar assim, isso aí não é nada, mas festeja a cada avanço que aconteça dentro da sua casa. Celebre a cada avanço que você está tendo diante do Senhor. Para muitos falam, mas não é nada. Pode ser nada para muitos, mas para você é. E se é para vocês então festeja, se alegra no seu Deus. Só que às vezes nós deixamos que a opinião, deixamos que muitas coisas externas venha entrar e desvirtuar o nosso propósito para com Deus. Só você sabe de onde você foi tirado. Então glorifique o seu Deus da maneira que ele deveria ser glorificado. Só que muitas vezes você tem vontade de pular e não pula. Não pula por quê? Porque ninguém está pulando. Mas porque às vezes nós ficamos presos, não naquilo que nós queremos entregar, mas naquilo que o ambiente está determinando. Mas se você vem para a igreja, você vem para entregar o seu culto a Deus. E às vezes nós deixamos que o nosso culto seja interrompido por causa de algumas situações que acabam acontecendo. E assim não fica somente com o nosso culto, mas assim é com a nossa vida. Quantas vezes nós falamos, não, amanhã vai ser diferente. Só que aí você põe o pé na empresa e você vê aquele ambiente e é totalmente diferente daquilo que você falou que vai ser. Mas porque você falou que vai ser, você não consegue ser aquilo que expressou ser. Por quê? Porque o ambiente não deixa. Será que o ambiente não permite ou que você não se permite ser moldado por Deus? Esse salmo, que às vezes parece que é um pouco contraditório e difícil de compreender, ele nos traz uma lição muito grande. Ele nos ensina a aguardar no Senhor, independente das circunstâncias e situações, mas saber que Ele é bom. E porque Ele é bom, por mais que não seja agradável, eu vou esperar com paciência, porque eu sei que a qualquer momento o que há de vir virá e não tardará. Mas está parecendo que está demorando, parece para ti, mas se faz parte do processo dele para a sua vida, vai ser realizado. Porque parece que os ciclos não estão mudando. É porque você não está entendendo a lição. Ciclos, eles são feitos para ter início e fim. Se na sua vida tem um ciclo que está se repetindo, precisamos avaliar. Porque ele não foi fechado. E por que ele não foi fechado? Porque existe alguma brecha. Porque todo ciclo vai ser fechado para um crescimento que vai ser manifestado em nossa vida. Porque o ciclo, na realidade, não pode ser um círculo, mas ele precisa se transformar numa espiral, onde você faz o mesmo movimento. Você anda em uma circunferência.
Mas o círculo faz você, o círculo faz você andar no mesmo lugar. E uma espiral te leva a um outro, por mais que você pareça estar fazendo o mesmo movimento. A nossa vida para com Deus é assim. Tiago, ele nos ensina e nos dá uma abertura para entender, então, como que eu posso agradar a Deus? Como então que eu vou ver os desejos sendo realizados? Tiago, no capítulo 3, no capítulo 4, verso 3, ele fala assim: pedis e não recebeis. Por quê? Por quê? Mas ele não para por aí. Para esbanjarem em seus, ele já está dando uma direção, já está dando uma diretriz para nós compreendermos então o que é agradar ao Senhor, ou agradar no Senhor. Mesmo que eu não veja, mesmo que o que eu viva não é agradável, mas eu preciso agradar-me nele. Que loucura é essa, pastor? Não estou compreendendo nada. Aí Tiago, ele começa assim: olha, vocês estão pedindo, mas não está recebendo. Sabe por quê? Porque está pedindo mal. Por que está pedindo mal? Porque está pedindo para se esbanjar nos seus prazeres. E o Senhor, ele não veio para satisfazer os seus prazeres. O Senhor não veio para resolver os seus problemas. O Senhor, ele está disposto que através dos problemas resolva a mim e a você. Porque o maior inimigo não é aquele que está se levantando contra nós. O maior inimigo é aquele que cresce dentro de nós. As limitações que muitas vezes nós permitimos que a vida vai realizando, ou que as pessoas podem estar colocando, são muros que às vezes nós permitimos que comece a se levantar com coisas pequenas. Mas quando nós vamos ver, nós já estamos envoltos em uma situação que não conseguimos enxergar. Mas agradar-te no Senhor é saber que o negócio está ruim, que não está confortável, eu não vejo saída. Todo mundo que olha não consegue nem responder. Você olha e não consegue imaginar. Fala: Deus, o que está acontecendo? O Senhor está me punindo? É o meu erro? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Agradar no Senhor é falar: Senhor, eu não estou entendendo nada disso, mas como eu sei que o Senhor não perdeu o controle de nada, eu vou esperar no Senhor. Mas é difícil, irmão. Essa reflexão me levou à tarde. Nós estávamos conversando com os irmãos, e foi me colocado uma situação, e falou assim: bom, mas amanhã a Deus foi me falar dessa frase. Aí eu falei: pertence, mas a escolha é sua. Não, é isso. Amanhã não pertence a Deus, sim ou não? Mas quem escolhe viver? É você que opta. Não, pastor, mas não pertence a Ele. Pertence a Ele, mas você vai viver o que Ele preparou para você, dependendo da escolha que você fizer, porque Ele te deu a liberdade para escolher. Pastor, mas como então como que eu posso viver? Então se você quer viver o amanhã da maneira com que pertence, pergunta para quem é dono como que Ele quer que você faça. Você já prestou atenção? Que nós falamos: amanhã Deus pertence, mas as suas ações que você vai realizar amanhã, você faz segundo as suas vontades, segundo a sua experiência, segundo os seus conhecimentos, ou você pergunta para Ele o que Ele quer? Já que se pertence a Ele, nada melhor que perguntar para Ele, né? Não, ele disse: então, Senhor, amanhã pertence ao Senhor, então o que o Senhor quer que eu faça amanhã? Mas nós estamos tão acostumados com as nossas responsabilidades que achamos que isso já não faz parte mais de perguntar a Deus. Porque eu sei que amanhã o André vai acordar cedo, né? Porque ele vai lá e tem o plantão, e no plantão ele vai atender a alguns pacientes lá. Ele já sabe tudo isso. Mas o fato de ele saber tudo isso, ele não pode perguntar para o Senhor: ó Senhor, como o Senhor quer que eu faça amanhã? Vamos correr o rio. Precisamos entender, irmãos, que às vezes nós nos moldamos em liturgias de culto, ou então em vivência nossa, experiência, e nos moldamos o Senhor segundo o que a gente conhece. Tanto que, aí amanhã tem um negócio, está feio. Não vai dar, eu sei que amanhã está feio, mas a gente consegue resolver. Não, eu sei que amanhã está feio, mas tem um Deus que vai me dar uma direção. Só que eu não consigo transportar para Deus a confiança que eu falo que eu tenho nele.
por mais que eu expresse com palavras, mas as minhas ações acabam não sendo. Mas o nosso Deus, Ele contempla o que nós falamos, mas Ele quer ver a confirmação nas nossas ações. Porque se for uma fala sem ação, não tem para Ele um significado, é simplesmente palavras. E como Ele sabe das palavras antes que saiam da nossa boca, como podemos então pedir? Como não viver mais nenhum tipo de frustração? Olha quantos questionamentos nós podemos nos questionar acerca dessas coisas. Mas se nós vamos pensar uma coisa: os planos de Deus são perfeitos, sim ou não? Você já viu o plano de Deus ser frustrado? Então, se você não quer mais viver uma vida de frustração, se enquadre no plano do seu Deus, porque a Ele é o amanhã, a Ele pertence o amanhã. E porque eu sei que a Ele pertence o amanhã, por mais que hoje eu não consigo enxergar o meu amanhã, mas como pertence a Ele, eu não estou enxergando, mas a Ele eu confio, a Ele eu entrego a minha vida, a Ele eu descanso. Sem repousar, né? Eu descanso, mas não consigo pregar o olho. A noite parece que não tem, é tão intensa, que às vezes nós não conseguimos verdadeiramente descansar no Senhor. E é um desafio que nós temos que passar. Mas a Bíblia nos fala uma outra coisa. E aí é Paulo, quando ele escreve lá nos Filipenses, ele diz assim: porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o Filipenses 2,13. Olha que Paulo escreve. E aí, agora eu quero que você caminhe comigo para nós construirmos um raciocínio. Paulo fala assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o segundo a sua. Não é a sua vontade, é a sua. Então aqui já começamos esclarecendo algumas coisas. O que, pastor, que eu não estou entendendo? Fala: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o de quem? Dele, não seu. Aí é que está o problema. Nós queremos que efetua o nosso querer, mas ele fala: agrada-te no, e Ele satisfará o desejo. Como entender que a vontade do Senhor é boa? A Bíblia fala que é até perfeita. Se eu não estou conseguindo, nós vamos aprender na vida de alguns homens. O profeta, ou uns homens, quer ver? Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 6. Esdras era um sacerdote, era um escriba. Ele liderou o segundo grupo, que foi dos exilados que voltavam de Jerusalém, que voltava a Jerusalém do momento de cativeiro. A viagem era perigosa, era cheia de salteadores pelo caminho, e ele precisava de recursos e proteção do rei Artaxerxes. Só que acontece uma coisa. Olha o que fala o versículo 6. E ele era escriba, versado na lei, quem? Esdras, e de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Ele ousou, quando ele estava ali, acabando o período de cativeiro, que ele estava retornando para reconstruir, lá tinha sido devastado. Sabe aquilo que tem acontecido na sua família ou no seu projeto que foi devastado, que você não consegue mais esperança? Alguns falam: já não tem mais saída. Mas tinha. Mas porque ele sabia que ele servia um Deus que era bom, ele ousou a falar com o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes então lhe permitiu. Olha o que diz o versículo 9. E ele fala assim: partiu ele estava onde? No cativeiro. Cativo. O que é cativo? Preso, tirado da sua pátria. E ele lá soube que a sua pátria havia sido devastada.
foi-lhe tirado, e ele não estava lá. Mas olha o que acontece: no primeiro dia do mês, e no primeiro dia do quinto mês, ele partiu da Babilônia no primeiro dia do mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a mão do seu estava sobre ele. Como ver uma mão bondosa se eu estava cativo? Como ver que Deus tem uma mão boa se a minha família, a minha terra foi devastada? Só que aqui nesse versículo tem uma informação que passa despercebido. Aqui fala quando ele partiu e quando ele chegou. Quanto tempo durou? 4 meses. Mais de 1.500 pessoas, entre jovens e crianças, segundo alguns estudiosos. Não era andando em uma rua pavimentada, era andando no deserto, tendo salteadores, tendo ladrão, e eles estavam levando alguns recursos financeiros, ouro e prata. Sabe qual a guarda que ele pediu para o rei Artaxerxes? Nenhuma. Talvez algum, quando viu essa, falou: esse cara aí está chapado, vai enfrentar essa viagem sem segurança alguma. Mas ele falou: a boa mão do Senhor. 4 meses de viagem, passando por um deserto árido, passando em meio a locais que eram saqueados, mas em nenhum momento ele temeu, porque ele sabia que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Agrada-te no Senhor, tenha satisfação nele, mesmo que a viagem seja incerta, porque ele sabia o tempo, ele não sabia o quanto tempo, mas ele sabia que iria demorar, porque tinha jovens, tinha mulheres e crianças, não tinha como ser rápido. Não tinha um transporte público, não tinha Uber, tinha que se andando, e andando em passos lentos, porque levava uma bagagem, levava material, porque lá do outro lado havia uma necessidade de reconstrução. Ei, se você está enxergando que na sua vida alguma coisa precisa ser reconstruída, não tenha pressa no processo. Entenda uma coisa: da início até o final você vai caminhar, mas se você acreditar que existe uma boa mão com você, pode parecer demorado, você não vai sentir o tempo. Pode parecer difícil, você não vai viver dificuldade, porque quando você entende que uma boa mão está com você, você passa pelo vale de sombra de morte, mas não tema mal algum. 4 meses. Uma viagem longa, mais de 1.400 quilômetros andando, mas tinha uma certeza, e quando a certeza existe, não importa o tempo, não importa a condição, não importa as circunstâncias, porque importa aquele que eu sei que está comigo. E é isso que o Senhor está falando para nós aqui nesta manhã. Se você souber que existe uma boa mão com você, não importa o tempo, você tem certeza de uma coisa: essa leve e momentânea tribulação, ela não se compara. Por quê? Porque a boa mão está sobre mim. Se a boa mão está sobre mim, o que tem me reservado é melhor, é maior, e tem peso de glória que vai ser revelado. E revelado em onde? Em mim e através de mim. Então não é punição que você está passando, não é esquecimento que você está vivendo, é processo de tratamento. Deus não quer responder trazendo resposta para os seus problemas. Ele quer trabalhar com os seus problemas para resolver você, para você ser resolvido, para você saber quem você é, para você saber, como nós cantamos aqui: eu sou filho de Deus. Por mais que você fale, mas é filho, está vivendo desse jeito, eu sei quem é meu pai.
E porque eu sei quem é meu pai, eu sei que daqui a pouco isso aqui vai mudar. É de repente, é num piscar de olhos, é de um dia para a noite. Por isso que eu vou dormir, e eu durmo tranquilo, porque eu me levanto logo. Porque eu me levanto, porque eu sei que tem uma boa mão que me sustenta. Eu sei que tem uma boa mão que me orienta. Eu sei que tem uma boa mão que me conduz. O capítulo 7, o versículo de número 28. Sem nenhum tipo de escolta, ele tinha certeza que uma boa mão estava com ele. E o 28 diz assim: e estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei. Sabe o que é estender misericórdia para mim e para você? É enxergar a miséria que nós estamos vivendo, preso nas nossas limitações, porque às vezes nós somos filhos de Deus vivendo como miseráveis. Ai pastor, que palavra! Mas entenda isso: se você vive se sentindo um coitado, você é filho, mas não está vivendo como filho. Por isso que quando ele olha para nós, ele enxerga em nós esta miséria, que muitas vezes é a maneira que nós estamos vivendo. Eu não estou aqui desvalorizando o que Deus está tendo, mas eu estou colocando como muitas vezes nós nos posicionamos. E córdia fala de coração. Então ele enxerga a nossa miséria, e com um coração bondoso ele nos alcança com a sua boa mão. Mesmo que nós não merecemos, ele continua sendo conosco, e nas falhas que nós cometemos, ele não permite que nós vivamos, porque a misericórdia dele está sobre nós. E ele fala assim: a misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os príncipes poderosos. Assim eu, quem? Não sou eu que tenho que animar você, meu irmão. O nosso problema é que às vezes nós estamos dependendo disso. E eu venho para a igreja, eu venho porque eu estou precisando de uma palavra. Você está precisando entregar o seu culto ao Senhor da maneira como que Ele merece. Porque quando você entregar o culto da maneira como quem ele merece, mesmo que não tenha palavra alguma, você está satisfeito. Quem nunca teve no culto falando: nossa, o culto hoje foi ruim, você chorou, sentiu a presença de Deus? Mas por quê? Qual foi a diferença? É a maneira que você se envolveu. Por isso que ele fala assim: eu me animei. Por quê? Eu me animei porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele fala assim: olha, eu estou saindo de um cativeiro. Eu sei que lá a minha cidade está destruída, mas eu estou animado porque eu percebi que a mão do Senhor está comigo. Só porque o rei deixou ele ir é pouco para os outros. É só um golzinho para quem já participou, mas para quem sonhou em estar na Copa, um gol é uma realização de tantas coisas. Por isso que eles vibraram. É dessa maneira que a gente precisa entender. Este homem, ele se animou com aquela situação, sabendo que ele estava saindo de um cativeiro, sabendo que tinha uma cidade para ser reconstruída, tinha lutas, tinha adversidade, mas ele tinha também uma certeza: uma boa mão estava sobre ele. Por isso ele se animou, e nesse ânimo renovado ele prosseguiu a caminhada, se contentando em seu Deus. Um outro homem nós vamos aprender também. Quem é? Neemias. Também é outro. Estava preso, mas quando ele ouviu falar que lá tinha sofrimento, depois já, isso aí passado alguns anos, vem essa situação. Ele a mesma coisa, ele se achega. Quando o rei percebe, ele quebranta. Mas primeiro ele faz o que? Ele consagra-se, ele ora, ele fala com Deus. Ele não se conforma com uma situação, e ele não se conforma em ficar revoltado, sai chutando balde, sai quebrando tudo e gritando e falar: Deus, por que me esqueceu? Não, ele quebrantou-se diante de Deus. E quando o rei deu para ele tudo o que ele precisava, ele falou: a boa mão do Senhor. Ai, Jesus. No capítulo de número 2, versículo 8, fala assim: como também com carta para Asaf, guarda da floresta do rei,
para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade que tinha dita como a casa, para os muros da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me concedeu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele não festejou uma conquista já lá realizada, ele festejou o material. E às vezes é isso, nós estamos orando para Deus fazer, e sem entendermos que Deus vai fazer, mas vai fazer através de você. E aí você se frustra porque você ora, consagra para Deus realizar, e aí fala, fiz campanha e Deus não atendeu. Não é que ele não atendeu, é que você não entendeu o que ele está te ensinando. Mas nessa manhã ele está abrindo o seu conhecimento para que você entenda. Ei, não tem o que fazer, mas tem recursos. Glorifica o seu Deus. Tem já madeira para construir. Ai, mas e as pessoas? Deixa que a boa mão que está providenciando os recursos, também ele vai levantar aqueles que estarão com você. Ai, mas na minha família é só eu, o restante é tudo perdido. Então vira. Olha diferente, na minha família é Deus e eu, e com Deus e eu somos a maioria. Vamos vencer. A minha mãe vai ser quebrantada, aquele coração, essa religiosidade vai cair, vai haver libertação, porque Deus que opera tanto o querer como o realizar. Você vê como a palavra se completa, só que às vezes nós não compreendemos. Então, se é Ele que realiza conforme o querer, não é melhor nós nos conformarmos ao seu querer? E aí quando você começa a tomar a forma do seu querer, você começa a ser moldado sem perceber. Sem perceber, você já não murmura mais como você murmurava antes. Sem perceber, você já ora mais do que você orava antes. Sem perceber, você já é um cristão diferente do que você era antes. Mesmo que as coisas ainda não mudaram, pode não ter mudado no exterior, mas aquele que tem uma boa mão está trabalhando dentro de você e fazendo a verdadeira mudança que precisa ser realizada, a qual aqui eu venho a me alegrar nele. Mesmo que eu não veja, eu sei que ele é bom. Mesmo que está difícil, eu sei que ele tem cuidado de mim. Mesmo que eu não sei o que fazer, ele sabe de todas as coisas, porque nele, na mão dele, tem o controle. Foi com essa motivação que Neemias motivou aqueles que estavam com ele, e no meio do povo levantou pessoas para tentar parar. Como você sabe, sempre vai existir Sambalate, sempre vai existir Tobias. Não dá confiança. O problema não é o Sambalate que se levanta na sua vida, o problema é o tempo que você está dando para ele. O problema é o espaço que você está dando para ele. Porque se você dá espaço àquilo, pastor, mas estão falando de mim, e agora? Você vai ficar vivendo preocupado com o que eles estão falando de você? Ou você vai viver segundo o que o Deus quer que você viva? Sabe por que você não consegue vencer? Porque você chega no trabalho pensando, olha, mas falaram tanta coisa de mim, e eu preciso ser diferente, Não, faz uma coisa, chega no trabalho falando, Deus, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Senhor, me direcione. Eu não estou preocupado com o que vai falar de mim. Minha preocupação é agradar a Ti. E quando nós agradamos a Ele, nos agradamos nele, os nossos desejos já não são mais os nossos. Já não passa a ser mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Está entendendo o que Paulo nos ensina? É isso que Paulo ensinava, porque ele fala, porque o bem que eu não quero eu faço. Eu sei que eu tenho essa luta, mas não tem problema, não vive mais eu tenho luta. Eu sou um miserável homem. Quem falou foi Paulo, mas mesmo sendo miserável homem, ele fala, sedes meus seguidores como eu sou de Cristo. Está na hora de você se posicionar dentro da sua família e falar, segue a mim como eu estou seguindo a Cristo. Ai pastor, é muita responsabilidade. Por isso que não está sendo nada mudado. Porque você quer que Deus faça, mas Ele quer usar você para fazer. E nessa manhã que Ele só está reforçando aquilo que você já sabe.
Ah, eu não sabia, então agora está sabendo. É através de você que ele vai fazer. Uma última personagem, Ana. Quem conhece Ana? Ana foi conhecida porque ela não gerava filhos. Ela tinha desejo, sim ou não? Subia todo ano no templo. Qual era o pedido que ela fazia? Mas só que cada ano que passava era pior a subida. Por que era pior a subida? Porque ela tinha uma penina que a perseguia, que a injuriava. Mas Penina tinha filhos, sim ou não? E Ana não os. E quem tinha inveja de quem? Você não entendeu? E você fala, meu Deus, mas por que estou fazendo isso? Eu não tenho nada. Mas não te invejo pelo que você tem, te invejo pelo que você é. Só você não sabe valorizar o que você é, porque você vive como eles vivem. Porque se você começar a viver como que você é, você vai saber que você é filha de Deus. E como filha de Deus, você vai não andar mais com um rosto de quem chupou limão. Você vai andar sorrindo e falando, Deus é bom. Eu não me entendo, mas Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo, Ele é bom. Só que Ana também não entendia isso. Ana chegou a um ponto que nem comer ela conseguia comer mais. Porque essas coisas trazem doenças psicossomáticas que afeta o nosso físico. Você tem vontade de comer, mas não consegue. Se você está sentindo assim, você está sendo igual a Ana. Mas entenda uma coisa: Deus não perdeu o controle quando Penina surgiu. Pelo contrário, Deus surgiu porque Penina tinha propósito para a vida de Ana. Porque Ana queria filhos, Deus queria um profeta. Ana não queria um filho só, Deus queria um juiz. Ana queria um filho só, Deus queria um sacerdote. E ficou anos subindo. Ana subia, Deus, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. E no outro ano era pior, porque subia Penina com 2 ou 3 filhos e com mais um. Era um no braço, um no bucho. E falando, Ana, você não tem, mas eu tenho. E a Ana subia e já não tinha mais o prazer, mas ia. Até que um dia ela estava na porta do templo. E ela ficou inconformada com a situação. Se está tendo perseguição, Deus está permitindo para que você entenda quem você é, para que você não responda da mesma altura que estão fazendo, para que você entregue aquilo que você tem. Porque você é um, como é que fala que você ensinou? Canal de tratamento de água, não é isso? Uma estação de tratamento. Você não pode devolver a água que você recebe. Você tem que tratar e devolver ela da maneira como que a pessoa que vai receber precisa receber. Mas e os entulhos e as coisas que vão ficar? Eu tiro esse fardo que é pesado, eu dou sobre Jesus e Ele me dá o leve. O problema é que você fica querendo conduzir uma coisa que não é mais para você conduzir. Lança sobre Ele esta ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado. Quando Ana ficou inconformada com a situação, falou, Deus, se o Senhor me dá, eu te devolvo. Se o Senhor me der e eu gerar, eu te entrego. O querer dele se manifestou na terra. Quando o querer dele se manifestou na terra, se realizou os. Qual o desejo que Ana tinha? De gerar, de ter um filho. Depois que ela teve e entregou, quantos mais ela recebeu? Porque Deus sempre tem muito mais daquilo que você pensa e pede. É muito mais do que você sonha. É muito mais do que você planeja. É muito mais do que você está se preparando. Mas faz uma coisa: agrada-se nele. Se satisfaça nele. E como se tem alguma sujeira que ficou aí, como uma estação de tratamento, coloca sobre ele. Nós vamos orar. E você vai colocar. É frustração que está pesando para você não conseguir enxergar que tem um amanhã. Você não está sentindo calor, mas tem um sol ali fora raiando. E o que está te separando é só sair para fora desse templo. Assim também está sendo na sua vida.
Tem uma justiça do Senhor sobre a sua vida, mas você não consegue viver porque você está se sentindo injustiçado, um pobre coitado, abandonado, um que não pode fazer mais nada, tendo um Deus que é todo poderoso, tendo um Deus que te chama de filho, tendo um Deus que fala que você é a menina dos olhos dele, mas você fica preso. Mas ele está falando: sai para fora. Sai para fora dessas angústias, sai para fora desse ciclo. Deus está te chamando para fora. Quando Ele chama Abraão para fora da tenda, sai, porque na tenda você vê limitação, na tenda você vê que você não tem mais recurso, o seu corpo já não aguenta, a sua mulher é velha, mas sai, porque você vai ver que o que eu tenho para você é mais do que as estrelas do céu, é mais do que a areia do mar. Sabe o que o Senhor está falando para você? É muito mais do que você pensa. Eu tenho reservado, mas eu quero que você saia dessa situação. Não deixe que essa prisão continue. Nós cantamos, nós somos libertos, já não somos mais escravos do medo. E porque você está vivendo, ai, o que vai ser do amanhã? Ai, como vai ser? Ai, chega, o que vai ser do amanhã? Se a Deus pertence, faz a vontade dele, que aquele amanhã que ele pertence virá sobre a sua vida, e o que virá não tardará. Fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Pode ficar sobre os seus pés em nome de Jesus. Oh, feche seus olhos. Oh. Faz uma reflexão rápida aí sobre a sua vida. É você e Deus agora. Onde tem as angústias, as frustrações, as decepções e as feridas? Feridas são causadas também porque nós somos traídos, somos enganados. E aquilo que você entregou bom e recebeu ruim também, traz agora, porque tudo isso tem que ser entregue para o Senhor. Nós precisamos sair desse ciclo. O Senhor quer fechar esse ciclo para iniciar um outro, mas para iniciar precisa sair para fora. E como que eu vou sair? Eu trago à minha memória todas essas coisas, mas eu vou lançar sobre o Senhor. Por quê? Porque a justiça é dele, não sou eu. Não é eu que vou retribuir o que me fizeram, é ele que vai fazer segundo o querer dele. Porque como a misericórdia dele é imensa, talvez ele vai retribuir diferente daquilo que você recebeu. E se você não tiver preparado para entregar, ele não pode te usar. Mas traz aí, Deus, Pai amado, nós estamos trazendo a nossa memória, Senhor, tantas angústias, frustrações, Senhor, tantas situações, ó Pai, tantas feridas que foram causadas, Senhor, tantas coisas, ó Pai amado, que ao longo da nossa caminhada surgem, Deus. Mas nessa manhã, Senhor Deus amado, eu estou pedindo, nós pedimos para que todos, ó Pai amado, tragam a memória, porque nós vamos pedir: Espírito Santo, sonda agora, tira agora toda essa angústia, tira agora toda essa frustração, tira agora, meu Pai amado, todas essas feridas. Vem com o bálsamo para curar. Cicatrizes vão ficar, mas feridas não podem mais. Chega de tanta dor, chega de ressentir, meu Deus, que hoje venha a ser, ó Pai amado, um ponto final. Não é colocar uma pedra em cima desse assunto, mas é trazer o sol, porque é a verdade, e quando a verdade brilha, ela traz justiça. Quando a verdade brilha, o Espírito Santo se manifesta, e quando ele se manifesta, ele convence do pecado, ele convence do juízo, e ele convence na verdade. Senhor, faz isso nessa manhã, Pai amado, alcança não somente aqui onde estamos, mas todos os nossos, Senhor. Pai, não nos permita permanecermos, ó Pai amado, vivendo da maneira como nós estamos vivendo, Senhor. Pai amado, é um momento de vitória, Senhor, porque aqui tem mães, ó Pai amado, que mesmo sofrendo com o seu filho, são mães. Lá fora tem milhares de mulheres que não conseguem gerar, e porque não conseguem gerar, são frustradas, Senhor. Pai, não permita, meu Deus amado, que a luta venha impedir a alegria de nós termos, Pai amado, de nós temos uma família, Senhor, por mais que ela ainda não esteja da maneira como, Pai amado, nós gostaríamos, que a sua palavra nos orienta. Obrigado pela família que nós temos, Senhor. Obrigado pela nossa esposa, obrigado pelos nossos filhos, Senhor. Obrigado até mesmo por aqueles que têm se levantado, ó Pai. Mas os Sambalades, os Tobias que se levantam, Pai, mas das Pelinas que se levantam, Pai, não é para nos matar, não é para nos paralisar, é para que nós possamos enxergar para dentro de nós e viemos desejar
vida, não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer, porque não vive mais eu, mas é o Senhor que vive em nós. Espírito Santo, onde houver a necessidade de uma intervenção do Senhor agora, vem, Senhor, vem trazendo a mudança, vem trazendo o renovo, vem trazendo restauração, vem trazendo libertação, vem trazendo, ó Pai amado, a manifestação da tua graça, Senhor, e que ao sairmos daqui, não saiamos da mesma maneira, meu Pai. Que este sol que nos aquecerá na rua venha a ser, ó Pai amado, a tua palavra nos orientando, Pai. E este sol que está na rua tem às vezes nuvem que tira o seu calor, mas a sua palavra, nem o mais profundo abismo pode tirar a claridade que ela tem. Senhor, nós não vamos mais andar errôneos, ó Pai. Pai amado, restitui os ministérios, restitui as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Nos levanta como filhos, Pai, filhos para esta geração, filhos que não tenham vergonha de falar que o Senhor é bom, filhos que mesmo sem entender, venham confiar nos seus cuidados, filhos que não vão fazer e depois pedir para o Senhor resolver, filhos que vão perguntar o que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus, nos levanta nessa manhã, Senhor. Pai amado, toda palavra, Senhor, toda sentença, meu Pai amado, seja quebrada agora, Senhor. Diagnósticos, ó Deus, sejam mudados, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que confunde, sempre confundiu, porque o Senhor não muda, não existe variação, Senhor. Que os nossos inimigos venham ser confundidos, a ponto de que, se o Senhor quiser, eles venham caminhar o caminho que nós estamos caminhando. Por isso, trata na nossa vida, Senhor, porque se amanhã o nosso inimigo estiver necessitando, que a nossa mão venha estar pronta para ser estendida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. É ousado, hein? Saber que Deus é tão bom, Ele é tão bom, que Ele pode alcançar o que se levantou contra você, transformar e trazer ele para caminhar junto com você. E Ele é tão bom, que Ele vai fazer você não devolver o que você recebeu da pessoa que te enganou, mas devolver o que Deus está te entregando, que é misericórdia, que é perdão, que é amor, em nome de Jesus. Amém.